Boa noite a todos, pessoal que está aí na voz do Amarante. Mais uma noite de formação tanatológica, né? Para o estudo a respeito da compreensão desse luto que estamos vivendo nesse tempo de pandemia e possamos compreender e enfrentar também a respeito de tudo aquilo que a gente está vivendo. Né? Essa semana o padre também perdeu um afilhado, quanto mexe com a gente, mexe com o nosso ser, e a gente tem que fazer esse processo para se tornar uma pessoa saudável. Né? A gente não vai esquecer as pessoas, não vai deletar, mas a gente vai começar a questionar, enfrentar certas coisas que a gente está vivendo nesse período. Então, eu sou psicólogo também e fiz todo um trabalho de pesquisa a respeito da compreensão e enfrentamento da morte, né, e o desenvolvimento humano. É todo o nosso desenvolvimento. A gente faz parte do ser humano. E a gente tem que ter essa consciência, né, que é um processo. E a gente tem que respeitar o processo um do outro. A pessoa que vem falando para não chorar, para não está sendo desumano. Não é por aí. Então a gente, compreendendo, vai respeitar o luto do outro. E luto também não é doença. Né? A gente passa. Todo mundo passa. Até os animais. Alguém já viu um animalzinho quando perde sua cria? Fica ali triste também. A gente vê. Tem uns até que choram. Então, faz parte do ser humano, do animal, enfim. É um processo que a gente vai passar, tá bom? Então, a gente estava falando sobre a respeito da tanatologia, o estudo a respeito da morte. Vários autores estudaram sobre isso, e principalmente a tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross. Ela que no seu exercício profissional como médica percebeu as fases do luto, e ela começou a organizar essas fases, esses estágios, como ela diz aqui. Tem um livro muito bom dela, Processos, né, de Morte e Morrer. Vale a pena a gente ver, procurar. E ela fala sobre essas etapas que todos nós vamos passar. E o luto aqui não é apenas a respeito de morte, mas qualquer tipo de perda. Então ela vem mostrando sobre essas etapas. Então a gente vê as 5 fases do luto, como encontra aqui. A gente viu a questão da negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E hoje a gente vai ver com maiores detalhes a respeito desses estágios. Vamos ver aqui a respeito da negação, que é uma defesa psíquica nossa, que faz com que o indivíduo acabe negando o problema que está presente e tentando encontrar algum jeito de não entrar em contato com a realidade, seja da morte de um ente querido ou perda, como tenho falado, tá? E é comum a pessoa também não querer falar sobre o assunto. Lembre-se, respeite, tá? Momento dela. Na hora que ela quiser falar, conversar, tudo bem, tá bom? E nessa fase a gente vê essa negação. E algumas falas que a gente pode perceber. Isso não é verdade, né? Vai passar, sempre dou um jeito de tudo, vou resolver isso também. Então a pessoa parece meio fria, é porque não caiu a ficha, gente, tá? Não se preocupe não. Daqui a alguns dias, uma semana, meses, aí a ficha cai, a pessoa vai começar a chorar, aí ali está tendo o seu processo, tá bom? Então a pessoa, ela vive como se nada tivesse acontecido. Nada. Então a gente
vê um comportamento assim e você for ver, é bem natural diante desse processo, tá bom? Vemos a outra questão, a raiva, né? A raiva, né, que vem diante da perda e a pessoa sempre se pergunta, por que comigo? Nesses dias mesmo, a pessoa veio falando que da dificuldade aí do Covid. Ah, mas por que comigo? Calma, vai tudo passar aqui, né? Vai ter, é um processo. Todo mundo está pegando essa doença e a gente não pode ficar revoltado, né, diante de alguma doença ou alguma dificuldade. E essa revolta a gente acaba colocando primeiramente, ainda mais nós que somos cristãos, a Deus. Nossa, Deus é o que mais atingido nesta situação. Porque Deus, o que Deus fez isso na minha vida? É a ideia que eu tenho de Deus, também distorcida, que Deus tem que fazer todas as minhas vontades. Não é? Ele falou, né? Que ele quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Ele não falou que ia fazer todas as nossas vontades. Ele falou para servi-lo. Né? Então a gente tem uma ideia de Deus distorcida e nesta hora vem tudo à tona. Aí possamos colocar diante de Deus toda a situação. Perdoar a Deus também é fundamental. E quando não é Deus, é alguém da família. Aí você vê brigas. Nossa, as brigas ali familiares. Colocando culpa na instituição, né? Toda a ira, toda a revolta que a pessoa encontra. Uma vez, conversando com uma pessoa que morou no Bumba, no Morro do Bumba, veio para mim falando, padre, o inferno é aqui. Aí na expressão você via, né, na fala, melhor dizendo, ira. Mas que ira é essa? Aí deixei. Eu gosto de deixar. Aí perguntei, mas por que você pensa assim? É porque meus familiares morreram tudo ali no Bumba, em 2010. Realmente, isso dói muito, né? Isso dói muito. E pedi para ela colocar para Deus naquele momento, estava dentro do carro, e fizemos a oração, e ela percebeu Deus falando no coração dela para confiar no amor dele. E nesse momento de oração, a gente tem que favorecer. E a ira vem saindo. É um processo de luto. E a oração é tudo, gente. Coloque diante de Jesus toda a revolta, toda a ira que possa ter no teu coração. E mantenha a calma e a paz. Lembrando que Jesus é Senhor de todas as coisas. É o Alfa e o Ômega. Como a gente não queria ter isso aqui, mas veio, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aí possamos estar com o Senhor, tá bem? Depois vem a barganha, né? A negociação. Aí surge aí, começa a encarar a hipótese que pode mudar tudo, toda a situação, aquela verdade ali pode mudar, que é um jeito, aí eu vou ser outra pessoa, eu vou ser melhor, né? A pessoa é muito, muito agressiva, não, vou ser mais simpático, não sei o quê. Aí isso aqui é questão de até relacionamentos, a gente encontra isso, né? Fala que vai mudar e depois não muda nada, né? Quer fazer promessa também até Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida do Norte, enfim. Todo um contexto que é encontrado nessa barganha. Né? A gente vê aqui essa barganha para mudar toda a situação, todo o quadro. Né? Então a gente vê essas expressões. Né? Vou pensar mais positivo de tudo e resolver. Deus, deixe-me ficar bem de saúde só até meu filho crescer, a pessoa ao saber que está doente, e assim a gente encontra algumas falas na negociação
ou chamada barganha. Vemos aqui o estágio da depressão. Então, surge quando o indivíduo toma consciência da perda que é inevitável e incontornável. Tá? Então, vem um vazio existencial, uma angústia, né? Vem, de fato, uma tristeza e começa a lembrar da pessoa, daquilo que perdeu. É natural, gente, esse processo aqui, tá? E a gente tem que tomar consciência. E quando a gente está com essa angústia, essa tristeza, é porque a pessoa teve uma importância para a gente. Isso é fundamental a gente ter consciente. Eu me importava com aquela pessoa, com aquela coisa que falava muito na minha vida. E isso gera uma dor, uma angústia, uma tristeza. E a pessoa, né, a gente já superou tantas coisas. E muitas das vezes vêm as falas mais comuns. Não tenho capacidade para lidar com isso. Você vai ouvir, nunca mais as coisas ficarão bem. Eu me odeio, às vezes fica até se culpando de uma situação. Então, as pessoas acabam, nesse período aqui, se afastando, ficando isolada. Pode ter um comportamento autodestrutivo. São situações bem comuns nesta fase da depressão. Ela se torna uma depressão patológica, aí vai precisar de psicólogo, psiquiatra, depois de alguns meses, que se acentua muita tristeza, tá? Aí vai precisar de uma ajuda multiprofissional para lidar melhor com o luto. Mas de início, não. É o processo natural que a gente passa, tá bem? Então a gente possa ter maior consciência disso. E por último, vem a questão da aceitação, é a última fase ali, é quando a pessoa aceita a perda com a paz e serenidade, sem desespero ou negação. Tá? Então nessa fase, o espaço vazio deixado pela perda é preenchido. Então ela começa a ressignificar a vida, a ter um comportamento diante de toda aquela situação diferenciado. Então a gente vê o crescimento humano das pessoas que começam a aceitar, a ressignificar, a ter um olhar de resiliência diante do problema, diante das dificuldades, um olhar positivo, um olhar transcendente e um olhar de espiritualidade. Para nós cristãos, isso aqui é fundamental, né, com a fé. Nossa fé nos ajuda a aceitar, porque a gente coloca na mão de Deus e a fé vem ajudando. Jesus ressuscitou por nós e Ele que garante a ressurreição para todos. Um dia vamos ter um momento de encontro. A fé garante uma aceitação maior. Então, felizes somos nós que temos a fé. Felizes somos nós que acreditamos em nosso Senhor Jesus. Aí você possa exercer com toda graça, bênção, a fé que você possui. Não tenha vergonha da sua fé. A sua fé te garante uma melhor qualidade de vida. A fé te garante o maior esperançar que um dia estaremos reunidos, né? Principalmente quando a gente perdeu algum ente querido. Ou melhor, quando o nosso ente querido fez a sua Páscoa, a sua passagem, porque para o cristão não morre, mas vai para outra vida, a vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Falei semana passada também a respeito das 4 últimas palavras, vou repetir aqui.
né, sobre o momento de fechamento diante do momento que a pessoa já vai partir. E tendo consciência disso, facilita todo o fechamento da nossa vida com a pessoa e a pessoa que se vai. Antigamente, era comum a pessoa morrer dentro de casa. E esse fechamento era algo comum, normal. Hoje que a morte se trasladou para o hospital. E por isso que a gente acaba não desenvolvendo esses processos do luto. Aí fica faltando lacunas, né? Então vemos aqui 4 palavras importantes antes da morte. O perdão, lembra de Jesus? Fala, perdoar 70 vezes 7. Fundamental ali. Tantas pessoas ali no momento já de morte iminente, pedem perdão, tantos momentos bonitos, né, que a gente vê. Eu te perdoo, pai. Eu te perdoo, mãe. Aí o pai também dá o perdão. Olha, isso é de uma grandeza muito importante para a pessoa que está partindo e a gente que fica, tá? O amor, expressão dos nossos afetos. A gente lembra de Jesus, né? Amai-vos aos outros como eu vos amei. É o mandamento maior, né? O amor que o Senhor quer manifestar. Então, dizer que ama é muito importante. Não tenha vergonha de dizer que ama. Não tenha vergonha de expressar o amor, o carinho pelos seus. Obrigado pela vida, né? Quando o pai vai, a mãe, obrigado, meu filho. Obrigado por ser meu filho. Obrigado, mãe, por ser minha mãe. Obrigado por tudo aquilo que você deixou pra gente. Olha, é uma gratidão. É uma Eucaristia, né? É uma gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pela pessoa. Ação de graças de tudo que ela fez. Aí você vai fechando. E por último, o adeus. Ou melhor, até logo, né? O até logo, como Jesus fez na cruz, no finalzinho, está tudo consumado. Nesse momento, fecha-se um ciclo ali. Terminou. E agora começa outro, que é com o Senhor, com Deus. Aí você faz um momento de entrega. Muito importante essas 4 últimas palavras antes de morrer. Tá bem? Muito importante mesmo. Vemos estudos sobre a ciência e a morte aqui na sociedade ocidental, moderna. É preciso trazer à tona o princípio histórico e cultural na ciência moderna, o paradigma científico hegemônico e positivismo mecanicista. A gente vê o método cartesiano, lembra de Descartes? Lembram disso? O gráfico cartesiano, pelo menos, aquela matemática toda, y, x, né? Então, Descartes, ele vem trazendo todo a questão no quadradinho, tá ali, né? Aí não vê outras questões fundamentais do ser humano e aí vê apenas a questão fisiológica do ser humano, tá? Então aí acaba o estudo da ciência, da medicina, fechando-se um pouco na dimensão do ser humano, separando do corpo e a alma. E isso acaba prejudicando a compreensão integral do ser humano. Graças a Deus agora tem retomado esse olhar multidisciplinar, esse olhar integral bio, psico, social e espiritual do ser humano. Aí estão olhando a questão não somente fisiológica, mas psicológica, as questões sociais. Eu lembrei uma vez uma pessoa uma escola, melhor dizendo,
que estava vendo as necessidades ali dos alunos, que tinha alunos que não gostavam de estudar, que não sei o quê, só estavam dormindo. Aí nisso, todo mundo lá na reunião dando sua teoria, justificando ali o comportamento do aluno, e veio a merendeira e falou: gente, vocês sabem se essa criança jantou ontem, tomou café de manhã? E a criança não tinha nem jantado e nem tomado café. Como uma criança pode estudar com fome? E ali virou a questão social, né, nutricional. E a gente tem que ver o ser humano no todo. Fundamental a gente ver a integridade do ser humano aqui. Tá bem? Então a gente vê a questão do olhar de Vygotsky. Ele é um russo, ele afirma que a ciência assimilou muito bem o conceito de vida, mas não conseguiu explicar o da morte. E conforme Maranhão, realiza-se a coisificação do ser humano, na medida que se nega a experiência da morte e do morrer. Assim, profissionais de saúde são formados para lidar tecnicamente com os fenômenos da doença e da morte. O profissional é formado para curar a doença, combater a morte, mas não é levado a lidar com a pessoa doente ou a pessoa que está morrendo. Aí você vê alguns profissionais de saúde frios. Graças a Deus tem encontrado profissionais que interajam com o paciente, com os familiares do paciente. Nossa, aqui do lado, vi ali e elogiei o profissional. Olha, muito obrigada por sua assistência aqui, dando assistência. Mesmo nesse momento de pandemia, o profissional, o médico, estava dando assistência a cada um ali fora. Ele falou, olha, estamos no momento de pandemia, mas vocês vão ver seus familiares na UTI, tá bom? No vidro. Olha a importância que esse médico, o hospital estava dando. É um olhar humanizado, já superando toda essa questão aqui. E escrevi para ele depois. Engraçado que ao escrever e passei para ele e também para o hospital, aí descobri que eu fiz o casamento dele. Aí ele me lembrou, eu nem tinha lembrado. 10 anos atrás. Aí você vê essa ação humanitária. E ele falou, padre, isto eu não tive na faculdade. Olha só a falta. Eu só fui depois de... Fui estudar depois de médico. Graças a Deus tem uns que estão interessados, tá bom? Então a gente vê, a gente possa pedir, sinalizar aquilo que é bom e manifestar ali o bom comportamento desse profissional. Aí possamos ajudar também, tá bom? Então possamos acabar por aqui. Até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Aí possamos aí realizar bons processos de luto em nossa vida. Até mais.